Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Rafael Ercovitz, que é psicólogo com atuação focada na população LGBTQIAP+. E a ideia com você aqui, Rafael, é discutir um pouco a respeito da religiosidade na população LGBTQIAP+. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente. Obrigado a você pelo convite. Acho que é um tema muito importante a gente estar conversando hoje. Vamos lá. Primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, muitas religiões demonizam o homossexualismo, especialmente a transexualidade. Né? E muitas pessoas vêm a se descobrir homoafetivas ou transgêneras. Essas pessoas cresceram em ambientes onde esse discurso religioso predominava, né? E onde esse discurso que preconiza repulsas, orientações de sexualidades diversas. Né? Que tipo de efeito que isso vai ter no público LGBTQIAP+. Muitos vão. Acho que a gente considera esses ambientes religiosos como uma segunda casa para a população LGBT. Né? Quando a gente está, especialmente populações não tanto da cidade grande, quando a gente está falando de populações mais de cidades do interior, a religião e esses institutos, as instituições religiosas fazem muito parte da rotina dessas pessoas e da criação, da formação cognitiva, de caráter, de personalidade. Estar em um ambiente que prega que a sua identidade, que a sua pessoa é errada, né, é demonizada, como você falou, vão ter consequências psíquicas muito fortes nessas pessoas, né? Então a gente tem uma propensão aí enorme de ansiedade, de depressão, e até de uso, abuso de substâncias, né? Porque a gente entende que todos esses comportamentos são mecanismos de defesa para essas violências que eles aprenderam contra si mesmos ao longo da vida. Ótimo. E as religiões, elas são de fato preconceituosas ou são os religiosos que têm esse preconceito? Vamos dizer, a religião católica, ela é preconceituosa? A religião evangélica, ela é preconceituosa? Ou a religião islâmica, ela é preconceituosa? Ou são eventualmente líderes dessas religiões que acabam adotando um discurso mais preconceituoso? Olha, como a gente sabe que todos os livros e as leituras religiosas são interpretações, né? São histórias escritas há muitos e muitos anos, interpretadas por líderes religiosos. Ao meu ver, nenhuma religião ela é preconceituosa. Toda religião prega a paz, prega o amor, prega o respeito ao próximo. A forma como certos líderes que vão analisar esses textos e pregar esses textos e repassá-los para outras pessoas, é aí que eles criam esse preconceito. Ótimo. Agora, muitas vezes são igrejas, vamos dizer, a religião não foi criada por esses líderes religiosos, mas a igreja sim, né? Quer dizer, então, eventualmente, é uma igreja que foi criada, ou uma instituição religiosa que foi criada baseada em princípios preconceituosos, homofóbicos, né? E eventualmente isso já aconteceu há 200 anos atrás e simplesmente foi passando geração por geração. Né? Essas crianças, as crianças não, essas pessoas, né, que se veem nessa situação de frequentar essas religiões e eventualmente se descobrir LGBT, que caminho que elas tendem a seguir? Elas vão buscar seguir dentro da mesma religião, mas em algum ambiente mais aceitativo? Ou, de fato, existem religiões onde você não vai encontrar isso? Você encontra, né, eu acho que hoje em dia é muito comum você ter em todas as vertentes de todas as religiões lugares que aceitam. Só que, na prática, não é o que a gente vê. Na prática, a gente vê essas pessoas se afastando da sua religiosidade. E isso é uma dor que dura muitas vezes até o final da vida.
de ter precisado fugir de um ambiente que era muito importante para elas. E aí até o nosso trabalho às vezes circula um pouco disso, mas espera aí, né? Se algo que é importante para você, por que você não procura outra igreja, outro líder que te respeite, né? Não precisa mudar de religião. Porque às vezes a gente tem uma ideia também que generaliza e pensa, não, se eu sofri uma violência nesta igreja, então todas as igrejas desta religião vão ser preconceituosas. E aí o nosso trabalho também entra aí. Não, peraí. Né? Tem aquela igreja aí, eu sei que respeita, tá ali, manda a gente na Parada do Orgulho, distribui panfleto, tá lá comemorando com a gente. É que é muito mais fácil você fugir de violência do que procurar um outro ambiente. Né? Porque ao procurar um novo ambiente, também tem o risco de novamente sofrer outra violência. Certo. E de fato existem religiões onde, não vou falar número, mas 98% dos locais são preconceituosos e isso é uma realidade, né? Quer dizer, mas tem como se achar dentro da religião para esse público, quer dizer, em outras palavras, acho que isso é uma coisa meio óbvia, mas ser LGBT não significa ser ateu, né? Exato, de forma alguma. Ótimo. Bom, a homofobia, ela é hoje considerada crime no Brasil, né? Por outro lado, a gente vê muitos discursos homofóbicos entre líderes políticos e líderes, vamos dizer, políticos religiosos ou dentro das igrejas, né? De que forma que é possível combater esse tipo de homofobia? Porque, de alguma forma, a gente sabe que isso é crime, né? Ótima pergunta. Porque o problema dessa forma de crime é que você precisa de uma prova. E como é que você prova que um discurso homofóbico, talvez implícito, é um discurso homofóbico, né? Acho que é aí que está o problema e a dificuldade de botar essa lei em prática, tanto a lei de homofobia quanto a lei de racismo, né? Quem garante, por exemplo, que uma pessoa não foi contratada numa empresa por homofobia e só porque talvez ela não tenha se encaixado no perfil, né? Talvez esse seja o argumento que a empresa dá, quando na verdade a gente sabe que não foi isso. Eu acho que a gente precisa entender e começar a valorizar mais a voz das vítimas. Isso em todos os assuntos, né? Assédio contra mulheres, racismo, homofobia. Entender que a vítima pode sim dizer sobre a violência que ela sofreu. Claro, existem pessoas ruins, a gente, né? Em todos os ambientes podem ter pessoas que fingem que sofreram homofobia, racismo, assédio. Mas a gente não pode também levar a voz dessas pessoas como algo geral. E a gente precisa começar a valorizar mais o discurso das pessoas que se sentiram agressivas e tentar modificar esses ambientes e respeitá-las e ir atrás de justiça. Mas o que eu estou dizendo não é nem aquele discurso mais individualizado, mas sim discursos abertos de líderes religiosos, onde estão falando que coisas, vamos dizer, as mais absurdas eventualmente que podem ser ditas, né? E que isso vamos dizer, num Congresso Nacional está sendo falado isso, né? E, de alguma forma, as leis no Brasil não permitem punir esse tipo de pessoa? Permitem, mas aí a gente entra e a gente percebe que justamente muita gente ainda concorda com esse tipo de discurso. Então, não adianta a gente tentar punir pessoas quando a maioria não vai concordar com essa punição, porque eles concordam com esse discurso violento. Então, o nosso trabalho é mais de formiguinha, é de desconstruir, né, de diminuir esses preconceitos no geral, normalizar essas pessoas dentro da sociedade, né, trazer elas de volta, porque elas estão marginalizadas, né, a população LGBT, pessoas pretas, são marginalizadas. A gente trazer elas para a nossa sociedade, normalizar a presença delas, e isso vai fazer com que cada vez mais as pessoas estranhem esse tipo de discurso e reprimam as pessoas que fazem essas falas. Ótimo. Bom, e essas pessoas que cresceram ouvindo dizer que a homofobia ou que a transfobia são coisas do demônio, né? Que eventualmente colocaram essa ideia na sua cabeça e que
de alguma forma, por muito tempo tentaram falar, não, eu não sou isso, e de repente falar, não, eu sou isso, né? Ah, ela muda a visão dela sobre o homossexualismo ou ela continua com aquele preconceito ah, homofóbico, vamos dizer, mesmo sendo uma pessoa LGBT? Olha, tem dos dois casos, né? Tem pessoas que aceitam a sua homossexualidade tranquilamente depois, até porque às vezes isso é uma grande ruptura, né? Então, entender que ela é uma pessoa LGBT e que estava num ambiente de violência, ela entende que aquilo era errado, né? Vira essa chave e ela se afasta. Mas existem pessoas que continuam, que se descobrem, se entendem, e esse discurso é tão internalizado que elas vão, por exemplo, né, um homem que se entende como gay vai casar com uma mulher, vai ter filhos, vai continuar querendo mostrar para a sociedade que ele é um homem hétero, e na surdina, de noite, de madrugada, vai na rua, vai transar, por exemplo, com uma trabalhadora do sexo, uma mulher trans na rua, né, que foi marginalizada, que está em situação de violência. E aí, no dia seguinte, acorda e tem um discurso transfóbico, um discurso, né? Então, essa é uma violência tão incorporada e tão internalizada que ele vai contra as coisas que ele mesmo pratica. Né? Ou Eu às tenho vezes uma... até, ou às vezes até o contrário, né? São pessoas que eventualmente têm um relacionamento que é homoafetivo, mas que talvez não um compromisso com uma, mas que tem esse sentimento, esse comportamento, e que aí eventualmente vai se expor em público, ou vai fazer uma viagem, vai estar no ambiente público, vai contratar uma acompanhante para se colocar do lado dela, para aparecer junto com ele ali e dar uma imagem Ou até diferente. pessoas que têm relacionamentos homoafetivos e que vão para a política e vão contra a própria classe, né? Assim, concordam com ser contra o casamento porque a igreja não permite. Você fala, mas peraí, você não é, né? Você não está no relacionamento homoafetivo, você não gostaria de casar com essa pessoa? E por causa das crenças que ele tem desde pequeno, ele vai contra as próprias o desejo da própria população, né, do próprio grupo social que ele está inserido. Ou, infelizmente, talvez até por uma questão de aproveitamento individual, né? Porque você sabe que muitas vezes elas recebem recompensas por esses comportamentos. Recompensas que pode ser desde altas visualizações em redes sociais até cargos que eventualmente ela não Ah, teria se ela fizesse, se ela não mostrasse esse discurso contra si própria, né? exato, exatamente. Ótimo. Para finalizar, então essas pessoas que de alguma forma veem uma incompatibilidade entre a sua condição LGBT com a sua religião, como é que elas podem ressignificar as suas visões religiosas? Elas vão ter que deixar de acreditar no que elas acreditavam? Como é que isso pode acontecer? Olha, é muito interessante, porque o comum é isso, né? O comum é as pessoas entenderem que a identidade delas não condiz com as crenças e com os ambientes e elas acabam se afastando. Mas hoje em dia, tem tantos grupos de pessoas LGBT, de pessoas, né, específicas de grupos de minorias, que estão criando os próprios núcleos de fé, os próprios, né, então, igrejas LGBT, sinagogas LGBT, templos LGBT. Eu acho que eles estão percebendo que a fé não é algo que vai na contramão da própria identidade. Elas podem andar juntas. E se não existem ambientes para nós, então nós mesmos vamos criá-los. Ótimo. Rafael, acho que era essa um pouco a discussão, acho que deu para entender, talvez abrir um caminho para pessoas que estejam acompanhando aqui, que estejam se vendo no meio desse conflito, né? Queria te agradecer mais uma vez essa disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Eu que agradeço, João. Obrigado mais uma vez.